Abre comigo, 1 Samuel capítulo 4. Quem achou diz um amém. Amém. Bastante gente, então a gente vai ler isso junto a partir do verso 1 mesmo. Versículo 1 diz assim: a palavra de Samuel veio a todo o Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Perceba, por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor para que esteja no meio de nós e nos livres das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Versículo 10 e 11, agora para a gente encerrar, vamos ler. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Você pode fechar os seus olhos. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, aqui estamos na Tua santa presença. Te louvamos e te engrandecemos pela Tua palavra, sagradas escrituras. Palavra que é viva, palavra que é eficaz, que é mais cortante, mais penetrante que a espada de 2 gumes. Ela está apta, ela pode discernir entre alma e espírito, e ela jamais volta vazia, Senhor. Te louvamos pela Tua palavra aqui essa noite, Senhor. Te engrandecemos, Deus, porque se eu falasse aqui, não produziria vida. Te engrandecemos, Deus, porque se eu falasse aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, de nada valeria. Mas, Deus, quando falamos a Tua palavra, Senhor, quando declaramos a Tua santa palavra, Deus, quando anunciamos os decretos do Senhor dos Exércitos, não há quem possa resistir, não há cerviz que não se dobre, não há doença que não bata em retirada, não há morte que se torne vida. Esse é o poder da Tua santa palavra, Deus. E nessa noite nós te pedimos: torna o nosso coração um solo fértil. Senhor, repreende aquilo que vem para roubar, aquilo que vem para paralisar, aquilo que vem para cortar o efeito daquilo que a Tua palavra pode fazer em nós. Declaramos: o nosso coração é solo fértil para o Senhor. Toda distração, todo espírito contrário, bata em retirada. Saia daqui agora, em nome de Jesus. Saia, em nome de Jesus. Que essa palavra penetre o mais profundo da nossa alma, do nosso coração, do nosso entendimento e produza mudança, Senhor, porque é isso que nós precisamos. Deus, nós precisamos essa noite aprender quais são as Suas medidas. E a partir desse lugar nós sabemos, viveremos uma expansão, Pai. Mas abre os nossos ouvidos para Te ouvir. Ouvir a Tua voz. Nós dizemos como o profeta Abacuque disse: o que farei eu? Ficarei no meu posto, ficarei aqui até que o Senhor fale comigo. Porque nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor.
Abre o nosso entendimento, dá-nos discernimento, dá-nos sensibilidade outra vez à tua voz, Senhor. Corações cauterizados, mentes cauterizadas. Oh, terra, terra, ouve a palavra do Senhor. 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 Porque quando a tua palavra é escutada, quando ela é ouvida, Senhor, quando nós ouvimos a tua palavra, nada fica como estava. Terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Fala conosco essa noite, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Deus. No nome de Jesus, Pai. Amém, 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 amém. O texto que nós lemos agora, 1 Samuel capítulo 4, relata um episódio trágico, uma tragédia que aconteceu no meio do povo de Israel. Você sabe, depois que o povo conquista a terra prometida, debaixo da liderança de Josué, inicia-se então o tempo dos juízes. Israel vive uma repetição. Eles vivem em looping durante algum tempo. Na verdade, durante muito tempo. E eles começam a pecar, Deus levanta um juiz, liberta eles, eles se arrependem, Deus levanta o juiz, liberta eles, e depois o ciclo se repete. Então nós chegamos no livro de 1 Samuel, e o contexto dessa história é de que o sacerdócio de Israel havia se corrompido. Eli, que era o sacerdote nesse tempo, havia se corrompido porque os seus filhos estavam praticando prostituição, imoralidade, roubo na função sacerdotal que eles exerciam. E Eli, mesmo sendo um sacerdote, ele não teve ousadia, ele não teve pulso para corrigir os seus filhos, para colocar os filhos dele no lugar. Então Deus levanta Samuel, uma criança, e libera um decreto dizendo: Eli, por causa do que aconteceu, a sua família nunca mais vai ser sacerdote. Então Israel está vivendo esse contexto de apostasia. A Bíblia vai dizer que o povo já estava se misturando com as práticas, com os deuses daquele tempo, daquela região. E eles chegam então a esse momento da história quando os filisteus começam a fazer guerra. A Bíblia vai dizer que eles se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. Israel muito acostumado com batalhas. Israel muito acostumado com essa ideia de derrotar um povo para conquistar um território. Então Israel vai, se arruma em batalha também, ele se organiza, ele vai com os seus exércitos e eles lutam uma primeira vez contra os filisteus. Mas o que acontece nesse primeiro momento é que eles são derrotados. Então os anciãos de Israel se reúnem e dizem: por que é que a gente foi derrotado? Como é que, e eu gosto que eles falam, por que é que o Senhor nos derrotou? Não foi os filisteus. Por que é que o Senhor nos derrotou diante dos filisteus? Então, já sabemos o que faremos para vencer essa guerra. Manda trazer a arca, e você sabe, a arca era o símbolo máximo da presença de Deus naquele tempo. E eles dizem, manda trazer a arca, e é como se eles estivessem dizendo, porque se a arca estiver aqui, nós vamos vencer a batalha. E a arca chega no ombro de Ofni e Finéias, do jeito que tinha que ser. Mas a Bíblia nos diz que mesmo assim, eles perderam aquela batalha. Só que esse episódio triste, violento, sanguinário, que quando a gente lê nos faz pensar, meu Deus, porque Ofni e Finéias morrem, Eli quando recebe a notícia morre, a mulher de um deles está tendo um filho, e ela bota o nome desse filho de Icabode, Icabô, foi-se a glória de Deus. São uma sequência de fatos que nos deixam um pouco consternados, a gente fica, que coisa triste. Só que isso que estava acontecendo no natural, no físico, era apenas um retrato do estado espiritual que Israel estava naquele tempo. E hoje, a gente olha para isso, a gente acha triste, mas a verdade é que quando a gente olha para esse texto, eu não sei você, mas eu consigo sentir um pouco da frustração do povo, sim ou não? A gente está aqui em ordem de batalha, a gente já está acostumado a fazer isso, Deus nos deu várias vitórias, e aí a gente perde a primeira, mas aí a gente manda chamar a presença de Deus, porque falando no português claro, era isso que eles estavam fazendo, e mesmo assim nós somos derrotados. E tem mais,
os nossos sacerdotes morrem. E a palavra liberada é: foi-se a glória de Deus. E apesar da gente sentir a frustração hoje, com a palavra de Deus, nós conseguimos examinar essa situação e dizer: mas é lógico, Natan, eles mereceram, né? Eles abandonaram o Senhor. Eles não estavam mais servindo somente ao Senhor. O sacerdócio estava corrompido. Tudo bem, é triste, mas assim, a gente sabe o que aconteceu. Sim, a gente sabe o que aconteceu. Mas eu queria que por alguns instantes você se colocasse no lugar daquele povo. Eu queria que você pensasse como Israel estava pensando naquele momento. Vitória? Nós teremos vitória? Nós já vimos o Senhor fazer. Nós já vimos o Senhor nos dar vitória. Nós já trouxemos, se você não sabe, era comum que eles levassem objetos sagrados para a área da batalha, para que eles obtessem vitória. E muitas das vezes eles obtiveram vitória. Mas então eles estão com uma expectativa alta de que Deus vai fazer algo, de que Deus vai lhes dar a vitória. Mas de repente, tudo que eles recebem como resposta da sua expectativa é frustração. Então se coloca por alguns instantes no lugar daquele povo. Esquece que você sabe o porquê aquilo estava acontecendo. Só por alguns momentos. Você consegue imaginar o que é experimentar uma tragédia desse nível? Você consegue o que é imaginar estar diante de uma batalha onde você está acostumado a vencer, onde você já viu o Senhor te dar vitórias, e agora, mesmo com a presença de Deus, tudo que nós temos é derrota. Agora eu quero fazer essa pergunta para você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já esteve nesse lugar? Nesse lugar onde você foi forjado em palavra, esse lugar onde você teve fé para ir até o fim, onde você creu até o final, onde você elevou as suas expectativas, mas na hora do vamos ver, o que você obteve como resposta foi frustração. Quantos aqui conhecem o que é frustração? Você já esteve nesse lugar onde você foi, onde você disse: eu tenho a presença, onde você disse: estamos prontos para a batalha, onde você encheu seu peito de coragem, áreas onde você gerou em oração, áreas onde você regou de jejum, onde você regou de clamor, e mesmo assim, no final das contas, o que você recebeu foi frustração. Quantos aqui já estiveram nesse lugar? Quando parece que você fez tudo o que você podia. Ou pelo menos, talvez você não fez tudo, mas você pelo menos tentou. E mesmo assim, no final, você experimentou a frustração de não dar certo. A frustração de não acontecer. Hoje o Senhor quer nos lembrar de áreas da nossa vida que estão derrotadas. Tem gente aqui que levantou a mão no louvor, chorou, se prostrou, se derramou, levantou, glorificou. Foi com a Ju no momento de cura, participou, orou em línguas. Mas só Deus sabe. Mas só Deus sabe quantas áreas frustradas e derrotadas dentro do seu coração. Lugares do nosso coração que estão desolados porque experimentaram frustração. Não feche os seus olhos para a realidade essa noite. Eu tenho absoluta certeza que você, como cristão, tem sim experimentado vitórias, abundância de vida. Com certeza a graça do Senhor tem nos bastado para tudo aquilo que nós não entendemos. Mas é impossível negar que mesmo com esse entendimento nós ainda temos lugares, áreas da nossa vida onde o que sentimos é frustração, porque não conseguimos vencer onde esperávamos ter vitória. Então tira essa máscara de super crente que a gente adora vestir hoje para dizer: está repreendido, porque eu só vivo de vitória, eu só sei o que é vitória. Mentira. Irmãos, a maior vitória foi Jesus ressuscitar ao terceiro dia. Ponto. Então por isso todos nós somos mais do que ponto. Agora, tem áreas da nossa vida que a gente não está entendendo porque tem frustração. E eu não estou falando que derrota aqui é Deus não fazer o que você quer. Porque se você ora por alguém que está com uma doença terminal e você ora, e aquela pessoa é salva e ela morre, ela não é curada, mas ela falece, isso é derrota ou isso é vitória? Vitória.
Porque a vontade de Deus é soberana. Eu não estou dizendo de Deus não fazer aquilo que você quer. Eu estou dizendo de quando você sabia que era para vencer, mas mesmo assim está perdendo. Eu estou falando de lugares onde você sabe que era para ser livre, mas mesmo assim está acorrentado. Eu não estou falando de coisas que cabem à soberania e à vontade do Senhor. Eu estou falando daquilo que você sabia que a oração podia fazer, mas mesmo assim não fez. E talvez você esteja se perguntando: poxa, o tema da conferência é expansão. Mas enquanto eu orava por essa noite, Kaique, eu sentia o Senhor dizendo: tem gente aqui pensando e vindo para a conferência dizendo: eu vou expandir, mas nem sabe como, porque como é que vai expandir se já está morto? Não, eu vou para a conferência expansão, mas eu nem sei como Deus vai dar crescimento para aquilo que não existe. Eu estou indo para a conferência expansão porque Deus vai expandir, mas a realidade é que eu nem sei como é que vai expandir, porque tudo que eu tinha de matéria-prima para Deus expandir foi derrotado. Eu estou indo para a conferência expansão, está todo mundo do meu lado dizendo: Deus vai alargar as tendas. Está todo mundo do meu lado dizendo: Deus vai fazer, Deus fez, Deus aconteceu, mas na minha vida não tem como. Eu estou aqui pela fé, eu estou aqui em honra ao meu líder, eu estou aqui porque os meus pastores pediram, eu estou aqui porque eu creio que Deus faz nessa casa, mas na minha vida nem tem para onde crescer, porque aquilo que é para crescer nem ao menos existe. Nem tem para onde crescer, porque aquilo que era para crescer morreu. Nem tem para onde crescer, porque como é que Deus vai fazer crescer se tudo que eu tenho é frustração? Mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer que Ele vai te fazer ter vitória num lugar onde um dia você teve derrota. Deus hoje vai alinhar os nossos corações, porque vai expandir e ninguém vai ficar para trás. Mas para isso Ele precisa alinhar o nosso coração. Você está dizendo: Deus, como é que eu vou expandir se está morto? Até hoje, porque de hoje em diante Deus vai fazer viver. E sabe, de verdade, talvez você não me conheça, eu estou muito seguro de pregar isso aqui, porque eu sei que o Kaique conhece meu coração. Talvez você não me conheça e você esteja dizendo: lá vem pregador coaching, veio aqui para dizer Deus vai me dar a vitória. Irmãos, vai lá na igreja, a gente prega chicotada quase todo domingo, sim ou não? A gente está com essa mania agora de que se fala de vitória, se fala de bênção, não é de Deus. Irmãos, falar de vitória e de bênção todo dia realmente não é de Deus. Tem alguma coisa errada. Agora, a gente não pode se esquecer de que Deus um dia exorta, mas no outro dia Deus consola. Antes da expansão, o Senhor vai recomeçar. O Senhor te viu e antes da expansão Ele vai trazer restauração. Israel viveu isso. A gente acabou de ler o episódio triste, mas a gente vai chegar no final, até onde eles experimentaram restauração. Só que para Israel viver isso, ele precisou aprender algumas lições. E para que você também experimente isso, que é ter vitória no lugar onde um dia você teve derrota, você também precisa aprender algumas lições. Deus quer fazer isso na sua vida hoje. Mas Ele nos trouxe aqui para nos alinhar à sua vontade e podermos experimentar recomeço no lugar onde um dia fomos derrotados. Olha para quem está do seu lado e diz: Deus vai te fazer vencer. Aleluia. Aleluia. Olha, glória a Deus. Aleluia. 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 Deixa eu te explicar uma coisa. Obviamente não tem explicação para tudo que acontece na nossa vida. Antes de qualquer coisa, nós precisamos confiar na soberania do Senhor. Mas para essa noite em específico e para essa estação, eu entendo isso. Eu ministrei essa palavra na minha igreja domingo retrasado e eu entendia bem claro do Senhor que essa é uma palavra de sabedoria. Quando nós vamos estudar os dons espirituais, um dos dons de Coríntios 12 é palavra de sabedoria. O que é isso, Natan? É um discernimento de Deus, é uma revelação do Senhor, mas que vem seguida de um conselho. É o que José fez no Egito. Ele discerne, ele revela o sonho, mas ele também tem um conselho de como passar por aquilo que
Deus estava anunciando. Então eu estava gerando essa palavra há algum tempo, e foi como se o Senhor me desse uma palavra de sabedoria para esse tempo, porque de maneira nenhuma eu quero lançar receita aqui. Eu não quero dizer para você, sabe como é que você vence as suas frustrações? Faz o A e faz o B e é assim. Longe de mim. Quem te ensina todas as coisas é o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Agora, eu creio que para esse tempo, para essa noite, para essa estação em específico, Deus tem para nós uma palavra de sabedoria. E eu quero apresentar para você hoje, dois motivos que o Espírito Santo de Deus me ensinou na sua palavra para algumas frustrações que estamos experimentando agora. Essa é uma palavra específica do Senhor para esse tempo. Eu quero te dar dois motivos pelo qual Israel, a gente vai ver Israel antes, a gente vai ver Israel depois, mas dois motivos pelo qual muitas das vezes nós experimentamos frustração naquilo que nós tínhamos expectativa de vitória, de bênção e de conquista. Mas obviamente a gente vai fazer isso pela palavra. Então, nessa noite, o Senhor quer nos ensinar que para vencermos as frustrações presentes, nós precisamos, você vai falar comigo agora, fala comigo, coração certo e jeito certo. Coração certo e jeito certo. Isso. Sabe por quê? Israel foi para a batalha contra os filisteus acostumados com o que estavam fazendo. Gente, não era um episódio muito diferente da realidade daquele tempo. Eles viviam em guerra, em conquista. Era comum que Deus os desse vitória. Eles estavam experimentando um tempo de conquista debaixo de uma palavra, desde que eles acessaram a terra. Agora, era comum também, como eu já disse, que os sacerdotes, os levitas levassem para o campo de batalha alguns objetos sagrados, para que representassem a presença de Deus e os auxiliasse e os impulsionasse à vitória. Até aqui, tudo normal. Então, quando eles experimentam a primeira derrota, eles falam, bom, deve ser porque não estamos aqui com nenhum objeto que represente a presença de Deus, que não estamos aqui com a arca de Deus, que é o símbolo máximo da sua presença. Eles mandam trazer, achando que aquilo seria suficiente para a vitória, mas não foi o que aconteceu. A verdade, gente, é que a arca, naquele momento para eles, era nada mais, nada menos que um símbolo. A presença de Deus já havia se afastado de Israel por causa das suas corrupções. A presença de Deus já havia se afastado do povo. A arca naquele momento era apenas um amuleto. Trazer a arca para a batalha não teve poder nenhum, porque ela era apenas um amuleto. Deus já não estava mais presente. Então, se a gente olhar para Israel, a gente está vendo um povo que está fazendo tudo certo. É errado eles irem para a guerra. É errado trazer a arca para o campo de batalha. Eles trouxeram a arca junto com os sacerdotes. Por que é que deu errado? Eles fazem tudo que a regra exigia, mas mesmo assim não tiveram vitória. Sabe por quê? Porque mesmo que você faça do jeito certo, você ainda precisa ter o coração certo. Muitas das frustrações que nós carregamos é porque nós estávamos acreditando que fazer a coisa certa seria suficiente para nos dar vitória. Nós tratamos a presença de Deus como amuleto. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, não é palavra mágica. Nós fazemos tudo o que queremos, nós não consultamos ao Senhor, nós nos afastamos do Senhor, mas no final nós botamos um em nome de Jesus. Não. Eu vou fazer a minha vida do meu jeito, mas eu vou fazer uma coisa certa. Eu vou à igreja todos os domingos. Não, eu vou tocar todos os meus planos da minha maneira, mas eu estou fazendo do jeito certo. Por quê? Porque eu congrego na Carral, porque eu participo dos eventos, porque eu participo das programações. Não, eu vou fazer as coisas do meu jeito e no final eu vou consagrar a Deus a minha vontade, trazendo a arca para o campo de batalha, quando o meu coração já está distante da vontade do Senhor. Israel vivia a vida do jeito que queria e na hora da batalha achava que teria que ter o amuleto da presença era suficiente. Mas Deus não quer ser o nosso amuleto, Ele quer ser a nossa única opção. Deus não quer ser a palavra mágica na sua boca, Deus quer ser tudo o que você tem. Eu vou para a guerra e eu levo a presença. Eu vou para a guerra e eu digo, pastor Kaique, pastora Ju, pastora Marina, pastor Felipe, orem por mim, porque eu vou fazer isso. Mas eu nunca consultei o Senhor, achando que porque eu estou seguindo o método evangélico, eu vou obter vitória.
quando meu coração já está distante de Deus. O que fazia Israel vencer as batalhas não era o símbolo, a arca, mas era eles estarem alinhados com o coração de Deus. Nós nos frustramos quando fazemos a coisa certa com o coração errado. Quando nós seguimos o método, a religião, aquilo que o código de conduta daquilo que deve ser feito, mas nós estamos com o coração distante do Senhor. Deus não quer ser o seu método, se Ele não puder ter o seu coração. Deus não quer ser o seu amuleto, se Ele não puder ser tudo o que você tem. As nossas programações não compram Deus. A gente vive a vida da nossa maneira, mas nós estamos cumprindo a programação. As nossas programações não compram Deus. Tenha maturidade para ouvir o que eu vou dizer. As nossas orações, os nossos jejuns não compram Deus. Deus quer alinhar os nossos corações para que possamos fazer com as intenções de Deus. Não é só método, é com o coração certo. É com o coração alinhado com a vontade de Deus. Israel fez tudo como deveria ser feito, mas o coração já estava distante do Senhor. Fala comigo, o jeito errado. E aí, passam-se 60 anos desse episódio. E a gente está lá com o rei Davi. Quantos aqui amam o rei Davi? Eu amo também. Sou muito fã. Ah, mas ele caiu. Você também, eu também, tá tudo bem. O mesmo perdão que ele experimentou, você também experimentou. Para de julgar Davi. 2 Samuel 6. Rei Davi está ali estabelecendo o seu reino. E ele decide trazer a arca para Jerusalém. Lembra da arca? Que foi roubada pelos filisteus nesse episódio. Tá todo mundo comigo? Amém? Vocês estão prestando muita atenção. Gente, eu amo vocês, cara. Deus ensina pra move. Ô, glória. Então, que bom que vocês estão comigo. Eu tô feliz. Ó, olha pra cá. Aí, rei Davi, 60 anos depois, está dizendo: olha, nos tempos de Saul, o rei que tinha vindo antes dele, nós não nos valemos da arca. Então agora eu quero a presença de Deus no centro do meu governo, na capital do país. Eu quero valorizar com o coração certo a presença de Deus. E aí ele começa a preparar uma caravana. E ele prepara carros de boi novos. O desejo dele, vocês estão comigo, era para que valorizar a presença, sim ou não? Que lindo! Sim? Que lindo, que maravilhoso. Temos aqui um rei segundo o coração de Deus, que está doidinho para trazer a presença de Deus para o centro. Que alegria. E ele prepara tudo. Ele faz uma caravana. E ele começa a se movimentar para trazer a arca do Senhor. Porque talvez ele tenha aprendido com aquele episódio que ele ouviu, só 60 anos, muito pouco tempo para aquela época, que nós precisávamos tratar a presença de Deus do jeito certo. Não dá a entender isso. Ah, você está afirmando. Não, só estou falando. Você que quis dizer que eu estou afirmando. Mas não parece que ele olhou para aquilo e disse: olha, eu sei o jeito de tratar, não é daquele jeito. Vamos tratar a presença de Deus do jeito certo? Então ele prepara uma caravana, coloca a arca em carros de boi e ele começa a trazer a arca para Jerusalém. Só que a Bíblia nos conta que de repente os bois, eles tropeçam. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, tudo bem? Naquele episódio, 60 anos antes, Israel é derrotado. A arca do Senhor é roubada, tomada pelos filisteus. Eles pegam, então, isso é muito sério para o povo judeu, que naquela época não era só o povo judeu, era o povo de Israel. Então, porque a gente tinha as 12 tribos. Então eles pegam a arca, roubam a arca, e aquilo era muito sério, e a arca começa a causar problemas para eles. E a arca passa 7 meses com eles. Depois eles devolvem a arca. E a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo já. Mas a arca então é colocada em Kiriat Jearim, na casa de um homem. Então a arca está lá, volta para Davi. Davi está indo até lá, está buscando a arca e está levando para Jerusalém. Ele prepara toda aquela festa e ele está levando a arca. Está levando a arca. Só que no meio do caminho os bois tropeçam e a arca faz como se fosse cair. Então Uzá, um dos homens escolhidos para levar a arca, estende a mão para segurar e ele é morto naquele exato momento.
Meu Deus, que tragédia, sim ou não? Uma tragédia 60 anos antes, uma tragédia 60 anos depois. Um homem tão bem intencionado. Poxa, não, gente, essa parte eu fico com dó, vocês não ficam? Ele foi segurar. Eu sou do tipo que lê a Bíblia sabendo o que vai acontecer, torcendo para não acontecer, mas já sei. Tipo, acabei de falar, Davi e Batseba, eu fico, faz isso não, cara. Eu tô lendo de novo, dessa vez ele não vai fazer, ele faz, não tem jeito, está escrito. Então eu fico ali, Uzá, por favor, não. Davi, por favor, não. Mas eles fazem isso e Uzá é fulminado, ele morre naquele exato momento. E Davi fica desgostoso, Davi fica ferido, Davi fica machucado, Davi fica frustrado. Por que é que Deus fez isso? Ele está dizendo, como farei vir a mim a presença de Deus? Mais uma vez, frustração. Davi está frustrado porque aquele povo fez com o coração errado. Mas Davi está fazendo com o coração certo. E mesmo assim, frustração. Davi tinha excelentes intenções. Mas mesmo assim, Deus frustra os seus planos. Porque ainda que você faça com o coração certo para Deus, precisa ser do jeito certo. A gente tem um povo fazendo do jeito certo com o coração errado. A gente tem o mesmo povo fazendo com o coração certo, mas do jeito errado. Muitas das frustrações que nós carregamos é porque nós tínhamos excelentes intenções, mas não fizemos da maneira de Deus, e por isso nós fomos derrotados. Deixa eu te falar uma coisa, boas intenções ainda precisam ser acompanhadas das medidas de Deus. E eu te prometo que eu e a Nath não conversamos nada. No carro ela falou que Deus tinha falado com ela sobre o prumo, e eu disse, meu Deus, eu vou pregar sobre medidas também. Então Deus está falando com a gente. Boas intenções, não, tá certo, boas intenções ainda precisam ser acompanhadas das medidas de Deus. Não faça apenas porque você entende que é bom, que é do Senhor, mas faça do jeito do Senhor. Deus nos colocou em posições que nós estamos perdendo porque estamos fazendo do nosso jeito. Eu tenho uma palavra, eu tenho um ministério, o Senhor me chamou, eu sei o que eu estou fazendo porque eu tenho uma palavra, mas não está fazendo do jeito de Deus. Tudo que você tem experimentado é derrota, porque Deus ainda tem uma medida. Tem uma música que eu amo que fala as medidas de Deus para a casa de Deus. Quando Deus foi passar para Moisés como seria o tabernáculo, foram as medidas de Deus para a casa de Deus. Deus ainda tem uma medida para mim e para a sua vida. Nós não sobrevivemos de boas intenções, nós sobrevivemos de quando fazemos nas medidas do Senhor. As medidas do Senhor. Deus ainda tem um jeito. Ah, gente, dá vontade de postar no Instagram, gritar para toda essa geração, Deus ainda tem uma medida, sim ou não? A gente está tratando o evangelho de qualquer jeito, a gente está tratando a presença de Deus de qualquer jeito, mas Deus ainda tem uma medida. Deus ainda tem o jeito certo de fazer. Deus quer alinhar as nossas vidas para que tenhamos um coração que tem boas intenções, que tem intenções dele, intenções que vêm do seu Espírito, mas que são executadas conforme a vontade de Deus. E gente, a minha família sabe na pele o que é ter uma palavra e errar um pouquinho numa medida e depois colher os frutos disso. Ainda que seja de Deus, nas medidas de Deus. Deus está alinhando o nosso coração para recomeçar. Ele está nos dizendo que precisamos ter o coração certo, mas também precisamos ter o jeito. Só um dos dois não basta. Nós precisamos ter a nossa vida alinhada para experimentarmos as vitórias do Senhor. Deus quer nos curar das nossas multidões de frustrações, mas para isso precisamos fazer do jeito certo e com o coração certo. E eu amo que no meio dessa história a gente tem dois homens, Abinadab e Obed-edom. Quando Israel é derrotado, 7 meses a arca fica com os filisteus, a arca começa a causar muitos maus. Deus começa a castigar aquele povo. Eles devolvem a arca vai parar num povoado chamado Bet-Semes. Então eles recebem aquela arca com alegria, queimam os carros de boi, spoiler. E aí
Eles fazem um sacrifício com aqueles bois, só que aqueles homens, eles decidem abrir, dar uma espiadinha, abrir a arca e olhar o que tem dentro. E a Bíblia diz que 70 homens morreram por causa disso. Mais uma vez, eles não sabem lidar com a presença de Deus. Então, eles ficam chateados, eles ficam frustrados e devolvem, e na verdade dizem para o povo de Kiriat Jearim: olha, a gente não sabe lidar com isso aqui, estou parafraseando, estou mandando para vocês. Então eles mandam e a arca vai parar na casa de um homem chamado Abinadab. E não tem muitas, na Bíblia, na verdade, ela não nos dá relatos do porquê, mas historiadores vão dizer que é porque aquele homem era muito rico, ele tinha uma das melhores casas e também era um homem piedoso diante do Senhor. Então a arca está na casa de Abinadab, eles consagram o seu filho Eleazar para ministrar diante da arca de Deus. Vamos para Davi, 60 anos depois. Uzá encosta, morre. E aí Davi diz: como farei vir a mim a presença de Deus? Enquanto isso, coloca na casa de Obed-Edom. Obed-Edom era um levita daquele tempo. A gente não tem razões bíblicas, né, claras no texto para dizer o porquê eles escolheram a casa dele. Provavelmente só porque ele era um levita. Colocam a arca na casa dele. E a Bíblia vai dizer que a arca ficou 60 anos na casa de Abinadab e 3 meses na casa de Obed-Edom. Pergunta para quem está do seu lado: teve estrago? Pergunta: teve frustração? Nas duas situações, fica comigo: uma casa comum, uma família comum, pessoas comuns, mas que souberam tratar a presença de Deus. Davi era rei, Ofni e Finés eram sacerdotes, mas não souberam administrar, lidar com a presença de Deus. Enquanto a arca está na casa de pessoas comuns, famílias comuns, e Deus está se agradando. A Bíblia vai dizer que Obed-Edom começa a ser abençoado. É a razão pela qual Davi tenta de novo e consegue trazer a arca para Jerusalém. Porque Deus ama casas onde Ele pode repousar. Deus está procurando pessoas comuns, famílias comuns, igrejas comuns, onde a presença de Deus as pessoas vão saber como tratá-la, as pessoas vão saber como ministrá-la, as pessoas vão saber o que é ter um coração certo, mas também o jeito certo de tratar a presença de Deus. A Bíblia não afirma para a gente diretamente que, no caso de Obed-Edom, sim, mas no caso de Abinadab a gente não tem uma afirmativa de que foi porque as pessoas viram sendo bem tratada que aí decidem se arrepender, e a gente já vai entrar nisso. Mas eu abro um parênteses nessa pregação para dizer para você que, como eu já disse, que Deus está em busca de lares. Deus quer famílias que possam abrigar a sua presença. Deus quer famílias com boas intenções, mas também com o jeito certo de como tratar Deus, de como fazer a sua presença repousar. Essa é a minha oração desde que eu casei. Deus, faz dessa casa um lugar onde você pode repousar. Se a gente vai ter dinheiro, se a gente vai ter muito para esbanjar, eu não sei, mas a gente vai ter a presença de Deus. Volta para a pregação, vamos lá. Então, Davi erra porque ele tinha o coração certo, mas o jeito errado. Então a arca está lá na casa de Obed-Edom, ele é abençoado. Davi entende, então se está tudo bem, é hora de tentar outra vez. Só que Davi percebe o que foi que ele errou. A arca não podia ser carregada por carros de boi. Todo mundo aqui sabe isso, sim? A arca precisava ser carregada nos ombros dos levitas, como o povo há 60 anos atrás havia carregado. Davi entende: eu estou com o coração certo, mas eu também preciso fazer do jeito certo. Então ele faz do jeito certo, ele traz a arca, ele consegue trazer a presença de Deus para dentro, para o centro do seu reino. Só que eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Quem foi que levou a arca em carros de boi? Os filisteus. Eles foram os primeiros a devolver a arca a Israel em carros de boi. Então a Bíblia não afirma, mas provavelmente Davi olha para aquilo que eles fizeram e diz: eles mandaram em carro de boi e não aconteceu nada. Então vamos fazer carros de boi para trazer. E foi aí o motivo da morte de Uzá. Mas por que os filisteus podiam e ele não? Fala para quem está do seu lado: eles podem, você não. Gente, os filisteus não eram o povo de Deus. Israel era o povo de Deus. As medidas de Deus para o povo de Deus. As medidas de Deus para a igreja de Deus. As medidas de Deus para as famílias
famílias de Deus, as famílias de Deus, para os filhos de Deus, para as empresas. Eles podem, você não. É hora de você voltar atrás e começar a encapsular sua boa intenção com a forma do Senhor, com a maneira do Senhor, um jeito de Deus. Deus quer lembrar você essa noite qual é a maneira dele para você, as medidas dele para você, as medidas dele para sua casa, para sua família. Eles podem, você não. É hora de pegar essas boas intenções e começar a perguntar a Deus, ainda que eu tenha uma boa intenção, qual é o jeito certo de fazer o que eu preciso fazer? Nós precisamos do jeito certo. Então vamos voltar para o povo, eu estou chegando no final. Depois de 20 anos que a arca foi devolvida, e ela está lá na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim, o povo ainda está remoendo a derrota para os filisteus. Você lembra que eles foram derrotados? Isso aqui vai ficar bom, amém? Eu gosto desse texto. Eles começam a remoer a derrota para os filisteus. Só que eles começam a perceber o porquê eles haviam perdido a guerra. Porque eles não fizeram com o coração certo. Eles começam a se arrepender. Eles começam a perceber que, apesar de fazer do jeito certo, eles estavam com o coração distantes do Senhor. 20 anos depois, e olha o que a Bíblia vai dizer: desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações, eles estavam tristes, arrependidos ao Senhor. Então no versículo 3, Samuel falou a toda a casa de Israel dizendo: ouve, se é de todo, fala comigo, coração. Lembra, jeito certo, mas coração certo. E ele diz: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos, os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará você das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os baalins, os astarotes, e serviram somente ao Senhor. Samuel disse mais: congreguem, ou seja, vamos fazer uma reunião, vamos fazer um culto em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Então congregaram-se em Mispa, tiraram água, uma oferta de libação, e derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Israel se arrepende ao perceber que eles precisavam do coração, não era só do jeito. Deus quer nos fazer voltar, Ele quer nos lembrar que Ele não quer o nosso método, Ele quer o nosso coração. Deus quer que você faça do jeito dele, mas também com o coração dele para você. Deus quer te encher outra vez das intenções dele. Deus quer renovar o seu coração para um coração que valoriza o Senhor. E eles estão lá se arrependendo. E agora Israel tem o jeito certo, mas também tem o coração certo. Israel está do jeito certo e com o coração certo, arrependido diante do Senhor. Só que é aí que no versículo 7 a Bíblia vai dizer: eles estão lá num culto, jeito certo, coração certo, arrependidos. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava. Glória a Deus pelo cordeiro aqui. Quantos podem dizer glória a Deus? Só o cordeiro, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, jeito certo, coração certo, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Então eles estão com o coração certo e com o jeito certo, vivendo o mesmo episódio de 60 anos atrás, de 40 anos atrás. É a mesma batalha que um dia eles perderam. Então, mas naquele dia, o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Então o povo está lá, finalmente, coração certo, jeito certo, alinhados com a vontade de Deus, mas de repente rumores de guerra.
A mesma batalha que um dia eles perderam começa a se levantar contra eles. Mas agora, meus amigos, era diferente. Eles tinham o jeito certo e o coração certo. Eu quero te dizer uma coisa, não se assuste se as batalhas começarem a surgir outra vez depois dessa noite. É hora de você enfrentar e vencer aquilo que um dia te traumatizou, aquilo que um dia fez você perder, aquilo que um dia foi motivo de derrota. Ah, Senhor, finalmente eu estou alinhado e estou ouvindo rumores de guerra. Deixa vir, porque essa é a hora de obter vitória. Agora você está preparado, alinhado para enfrentar os lugares onde um dia você foi derrotado. Não se assuste com a guerra. É Deus te dando a chance de ter vitória onde um dia você perdeu. Aí a Bíblia diz que o próprio Senhor trovejou sobre os filisteus e eles foram derrotados por Israel. Mas você lembra qual era o lugar que eles estavam? Vamos voltar lá no início do texto, não precisa abrir, só ouve. Israel, versículo 1 do capítulo 4, saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E depois eles estão congregando em Mispa, nesse momento de arrependimento. E aí, eles vencem essa batalha. Então Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, lhe deu o nome de Ebenezer. Deus vai te fazer ter vitória no mesmo lugar onde um dia você experimentou frustração e derrota. Deus, Ebenezer, pedra de ajuda, até aqui nos ajudou, Senhor. Deus vai te levar de novo aos lugares de frustração por onde você já foi. Só que dessa vez não é para se frustrar, é para que você experimente o que é vencer nesse lugar. E tem mais. E eu estou bem no finalzinho agora. Os filisteus vêm lutar. Só que lembra lá, Israel preparado para a batalha. E mesmo assim perdeu. Agora Israel está aqui completamente despreparado. Aquilo não era uma guerra, aquilo era um culto. Aquilo não era uma guerra, aquilo era um culto. É porque tem gente tentando vencer na base da guerra, quando Deus está dizendo, é na base do culto. Eles vêm lutar, mas agora eles estão despreparados. E aí, eles entram em pânico, eles ficam com medo e dizem, Samuel, não cesse de clamar por nós. Não é como na primeira batalha. Eles não tinham armas, não tinham escudos, muito menos uma estratégia. Mas nesse momento eles tinham tudo o que era necessário. Coração certo e jeito certo. Agora, antes, na verdade, você deu tudo que você tinha. Você empenhou toda a sua força. Você deu a sua melhor estratégia. Você usou a sua melhor arma. Você fez do melhor jeito que você achava que poderia. Mas agora, mesmo que pareça que nada está pronto como você esperava para lutar essa guerra, você já tem tudo o que você precisa, porque não é na sua força, é na força do Senhor. A Bíblia vai dizer que o Senhor trovejou. Sabe o que isso quer dizer? Israel está com o coração certo e o jeito certo? Senta e assiste o que eu posso fazer. A guerra está se levantando, Senhor, mas eu não estava preparado. Estava preparado sim, porque não existe preparação melhor do que oração, jejum, arrependimento, quebrantamento. Deus vai te mostrar que Ele não precisa do teu esforço e da tua capacidade. Ele precisa do seu coração, com a intenção certa, e você agindo na medida de Deus. Quantos aqui estão felizes com essa palavra? Deus vai te dar a vitória no lugar onde um dia você experimentou derrota. Gente, eu vim aqui pregar para pessoas que não sabiam como iam levantar na segunda-feira. Eu estou aqui para falar sobre áreas dessa igreja que vocês não sabiam por onde começar, mas Deus está dizendo, há um recomeço. Faz alguns meses que nós temos experimentado, eu me casei e foi um sopro de alegria no meio de um caos que a nossa família estava vivendo, muito desânimo, muita derrota, ligações em choro, desesperadas de vídeo, eu, meu pai, minha mãe, minha esposa, minha irmã, e todos nós batendo cabeça e dizendo onde é que o Senhor vai nos levar. Em uma semana Deus muda todas as coisas e Ele diz, eu vou fazer recomeçar. E eu vim
vim aqui para estender essa graça para você e para te dizer que aquilo que parecia o seu fim é recomeço nas mãos de Deus. Aquilo que parecia ser a derrota, a frustração final, Deus vai te dar um recomeço. Deus vai fazer de novo, e eu sou prova viva disso. Não só pelo que aconteceu nos últimos meses, meus amigos, eu sou completamente improvável. Eu não sei quantas vezes eu pensei que não ia dar, que eu não ia conseguir, mas olha eu aqui. Deus tem um recomeço para a sua história. Deus tem um recomeço para a sua vida. Haverá vitória nos lugares onde você experimentou derrota. Deus fez Israel recomeçar, e Deus também vai te fazer recomeçar. Essa é a hora de pegar projetos antigos, essa é a hora de pegar sonhos antigos, mas agora colocar diante do Senhor e dizer: Deus, eu quero fazer, mas com o coração certo e com o jeito certo, e você vai ver que aquilo que parecia o seu fim é recomeço nas mãos de Deus. Recomeço nas mãos de Deus. Gente, em 2022 ou 21, acho que foi 22, eu vim aqui e preguei uma palavra sobre a grande medrosa. Quem lembra? Sim. E aí o Kaique sempre fala: a galera amou aquela palavra, foi muito de Deus. Eu não vim para pregar aquela palavra aquele dia, eu vim para pregar sobre o tabernáculo de Davi. Quando eu estava aqui dentro, eu estava numa fase que o Senhor estava começando a passar um rolo compressor na minha vida. Sabe por quê? Eu tinha o coração certo, mas o jeito errado. Em outras áreas eu tinha o jeito certo, mas o coração errado. E aí eu cheguei aqui falando: vou falar sobre o tabernáculo de Davi, porque eu amo o tabernáculo de Davi. É uma palavra toda completona que eu estudei muito para fazer. E quando a gente está no meio da adoração, o Vitor está cantando, o Senhor fala para mim: vocês são engraçados. Quer falar da minha presença hoje, me tratou mal a semana inteira. Você não está nesse lugar do tabernáculo de Davi. Você sabe que eu estou te ajudando a subir a montanha como uma grande medrosa. Agora é lindo, na hora me deu crise de ansiedade. E eu chamei meu amigo e disse: vamos na salinha, que era aqui, agora não é mais, né? E ele me levou e eu falei: ora por mim, eu não vou pregar, eu não vou conseguir. Deus me arrebentou. Eu estou muito mal, eu vou sair correndo dessa igreja. Ele orou por mim, não adiantou absolutamente nada. Porque Deus precisa fazer a gente experimentar frustração, derrota, dor, para se arrepender. E aí eu subo no altar, e ainda tremendo e querendo sair correndo, mas eu comecei a falar daquilo que era verdade para mim naquele momento. Aí hoje passaram-se 3 anos, e eu estou aqui no final daquele processo que Deus iniciou, para dizer que para ver o Senhor me dando vitória onde eu tinha derrota, eu precisei ter o coração certo e o jeito certo. Mas eu quero te dar uma palavra de esperança. Se Deus fez comigo, Ele vai fazer com você. E eu quero te dar um último conselho, eu prometo, já passei do meu tempo. Mas você passou também lá em Taubaté. Foi você que falou, cara. Ele falou quando acabou. Eu passei do tempo, né? Passou, tô brincando. Eu vou acabar, juro. Todo mundo quer ter vitória onde um dia a gente teve derrota? Amém. Só que isso vai exigir da gente recomeçar algumas coisas, do zero. E recomeçar não é fácil, é muito difícil. Porque são tantas ruínas que a nossa frustração deixou, que a nossa derrota deixou, que nós temos medo e ficamos desanimados com os pequenos começos. Porque hoje você está saindo daqui assim: eu vou ter vitória onde um dia eu tive derrota. E Deus vai te levar nesse lugar na segunda-feira e vai te dizer: vai, é para ter vitória, mas é tanta ruína, é tanto pó, é tanta sujeira, é tanta coisa para arrumar, que você vai dizer: será que foi Deus mesmo que falou? E aí eu me lembro do tempo de Israel, do profeta Ageu, que foi um profeta usado por Deus para reanimar o povo de Israel quando eles precisavam construir o templo que estava distraído. Israel passa 70 anos no cativeiro, depois eles voltam, eles são liberados para reconstruir. Então eles lançam um alicerce, constroem o altar do templo que havia sido destruído. Eles estão num processo de recomeço. Deus está fazendo eles terem vitória outra vez, no lugar onde um dia eles tiveram derrota. Só que sai um decreto que impede eles de continuar. Mas aquele decreto já passou e eles ainda continuam ali, na deles, trabalhando por eles mesmos. Porque é difícil recomeçar. A gente não quer ter que lidar com os lugares onde a gente já foi derrotado. Mas aí Deus levanta o profeta Ageu para dizer para eles: ei, por que vocês pararam? Deus está nos chamando de volta para restaurar, para reconstruir, recomeçar. E aí a Bíblia vai dizer que aquela geração
alguns daquela geração que estavam reconstruindo o templo tinham visto como o templo era glorioso na sua primeira forma, na sua primeira construção. Mas aquele templo foi destruído. E agora, lançar alicerce, gente. Reconstruir altar, gente. Quem gosta disso? Tinha ouro aqui, cedro do Líbano. E agora eu tenho que reconstruir, dá um desânimo. E a Bíblia vai dizer que muitos deles estavam frustrados, porque eles haviam visto a glória do primeiro templo. Tem gente aqui que já entendeu isso aqui, que é do jeito certo e do coração certo, mas está parado nessa fase. Não quer recomeçar. Esse templo era tão simples, tão pequeno, perto do que um dia já existiu. Só que aí Deus levanta o profeta Ageu para consolar eles. Eu amo esse texto que diz assim, Ageu capítulo 2. Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, os responsáveis pela obra, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? A recomeçar nesse lugar que para mim é como nada, Natan, só tem ruína, só tem destruição. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. E aí versículo 6 até o 9, que diz: pois assim diz o Senhor dos exércitos, abre tua mão como quem vai receber. Daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar te darei a paz. Fica comigo, eu vou encerrar aqui, eu prometo. Quando Deus está dizendo que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, Ele não está falando literalmente do segundo templo. Quem fez tremer a terra foi Jesus. Deus está falando da glória que viria, o seu filho, o Messias, o Salvador. Todos os comentaristas vão concordar com isso. Até porque nem foi tão glorioso esse segundo, só o que Herodes construiu. Então, eles não, e mesmo de Herodes, Jesus disse: eu derrubo e levanto em 3, sim ou não? Sim. Deus não está falando de templo físico, Deus está falando de Cristo. Deus está dizendo: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Vocês nunca viram nada parecido. Agora, sabe por que Deus está falando isso? Porque, gente, quem produz Cristo? Que esforço humano produz Jesus Cristo? Que alicerces foram lançados por aquelas mãos que trouxeram Cristo? Só Deus poderia nos dar o seu. Sabe o que eu estou tentando te dizer? É que você vai começar a recomeçar agora, e você vai dizer: é tão pouco. Mas com o coração certo, do jeito certo, não é o que você pode fazer, é o que Deus pode fazer. Não é o que você pode gerar, é o que Deus quer gerar através do seu posicionamento. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque só o Senhor poderia nos dar o seu Filho. É a glória de Deus, Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E agora Deus está dizendo para nós essa noite: não na sua força, não no seu braço, para você é como nada, mas deixa eu te mostrar o que eu posso produzir. Deixa eu te mostrar o que eu sou capaz de fazer. Quando você está com o coração certo, como Jesus certo, agora a segunda casa será maior do que a da primeira. Deus só conta com o nosso coração certo e com a nossa fidelidade em seguir as suas medidas. Ainda que seja pouco para você recomeçar hoje, não tenha medo. O que Deus pode fazer é muito maior, muito mais poderoso do que a sua mão seria capaz de fazer. Deus está procurando hoje, Carral, aqui pessoas que querem ter seu coração realinhado, seguir as suas medidas e deixar com que Ele traga glória. Deus vai fazer expandir essa casa, e Ele vai começar recomeçando. Ele vai começar do zero. Fica de pé comigo. Alguém pode reduzir as luzes? Não se distrai, por favor. Já feche seus olhos aí, por favor. Obrigado. Feche seus olhos aí.
sobra recomeço aqui. Sobra vida nos lugares de frustração. Sobra vida nos lugares de derrota, Deus. Faz nova todas as coisas. Faz nova todas as coisas. Restaurar as ruínas. Restaurar as ruínas. Do tronco cortado ao cheiro das águas, faz vida brotar essa noite. Traz recomeço ao cheiro das águas, ao cheiro das águas. Traz vida essa noite. Sopra sobre as nossas vidas, cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão. Quantos creem que viverá essa noite? Quantos creem que viverá essa noite? Ele é Deus de recomeço. Ainda que só tenha restado a raiz, ainda que tudo que nos reste seja um tronco cortado ao cheiro das águas da sol. Para você, junto com o Espírito de Deus, se lembrar de quais são as suas áreas frustradas. Deixa ele trazer a memória agora. Eu sinto de te avisar que vai doer. Mas deixa ele trazer da superfície agora. Quais são as áreas que precisam de um novo começo? Deixa ele trazer à tona. Deixa ele trazer da superfície. Deixa ele te confrontar. Deixa ele te constranger. Terra, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Eu sinto o Senhor dizendo, eu vi o que ninguém viu. O Senhor nos diz essa noite, eu vi o que ninguém viu. Eu trago a tona essa noite, eu trago a superfície. Eu trago a superfície agora. Ela vai acender.
despedaça os carros do Você não está aí no seu lugar. E você sente que é você que precisa jogar essas correntes de frustração aqui. Para começar de novo. Eu estou te chamando, vem para cá.